Você não pediu, mas eu vim aqui resolver mais uma questão da prova de segunda fase do Ministério Público São Paulo 2025. As observações são as mesmas do outro vídeo, a única coisa que eu escrevi a quantidade de linhas para ficar mais fácil, porque matemática não é o nosso forte. Bom, questão de direito civil, questão 2, sobre alienação parental. A questão ela traz um caso de uma criança que provavelmente estava sofrendo alienação parental. Na verdade, falou infante, não deixou ao certo a idade. Aí perguntava se o Ministério Público ele poderia produzir provas, se ele poderia recorrer e quais medidas que ele poderia adotar. Então, você observa que o item A e o item C, eles são respondidos pelo mesmo artigo do Código de Processo Civil, que é aquela parte que fala do Ministério Público. Por quê? Se é um infante, ou é uma criança ou é um adolescente. Provavelmente uma criança, mas vamos supor que uma criança ou adolescente, então, é um incapaz, seja relativamente incapaz, 16, 17 anos, ou absolutamente capaz quando é menor de 16 anos. Então, isso é uma hipótese de intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, de acordo com o artigo 178 do Código de Processo Civil, inciso 2. Interesse de incapaz, o Ministério Público deve atuar. Então, o artigo 179 do Código de Processo Civil é o fundamento da resposta. No inciso 2, porque fala que, nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público pode produzir provas, que é o item A, e ele pode recorrer, está falando ali na parte final, que é o item C. Então, esse artigo resolvia os itens A e C. E eu deixei aí também o artigo 5º da Lei de Alienação Parental, que é a Lei 12.318/2010, porque fala que pode ser pedida a perícia psicológica biosocial. Ficou um pouquinho ruim de ler porque ficou em cima, mas dá para dar uma olhadinha. Aqui, ó. Bom, e quanto ao item B, quais as medidas que o Ministério Público poderia adotar? Aí o artigo 4º dessa mesma lei de alienação parental fala que o Ministério Público ele pode fazer um requerimento para as medidas provisórias necessárias para preservar a integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar a convivência com o genitor, se for o caso. E o artigo 6º dessa mesma lei traz os instrumentos processuais que são as medidas que são questionadas no item B. E aí tem uma lista, é um rol exemplificativo, né? Mas provavelmente era a resposta. Então, artigo 6º da Lei de Alienação Parental. Inciso 1. Advertência ao alienador. Pode ampliar, o Ministério Público pode requerer para ampliar o regime de convivência familiar. O Ministério Público pode pedir multa diária, astrentes para o alienador. O Ministério Público pode determinar o acompanhamento psicológico ou biopsicossocial. O Ministério Público pode alterar a guarda para compartilhada ou inverter a guarda se ela for unilateral. Ele pode fixar cautelarmente o domicílio, né? O juiz fixa, o Ministério Público pede para ele fixar cautelarmente o domicílio. Quando o alienador fica mudando muito de endereço para dificultar as visitas, pode determinar que o alienador leve a criança ou adolescente para a visita do outro genitor. E eu não encontrei provas passadas de segunda fase do Ministério Público cobrando esse tema. Mas teve uma alteração legislativa, se eu não me engano, em 2024. Então talvez seja por isso que o tema foi cobrado. E também a examinadora parece que gostava da matéria de famílias, né? E também não caiu na primeira fase desse concurso. É isso, gente.